Imagina que você está se afogando em um mar profundo, sem forças para sair. Aí alguém entra, te resgata e te devolve a vida. A partir desse momento, como não viver por quem te salvou? Mas você pode me dizer, não, nunca me afoguei, não foi meu caso não. Eu te digo que sim. Se você vive sem Jesus, você está afogado no pecado. E o pior, sem nem perceber. Fica aqui comigo que eu vou te contar melhor essa história e o principal, vou te ajudar a sair dela. Que bom que você está no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Falando em Deus, eu quero te contar uma história muito interessante e impressionante. Lá no início da criação, Deus criou o mundo e depois criou Adão. E ele morava no Jardim do Éden, então era um paraíso, era um local que ele tinha acesso a Deus, que ele não precisava suar para trabalhar. Era uma bênção, gente, era um local assim, perfeito, era o paraíso na terra, literalmente. E aí Deus falou o seguinte para Adão: você pode comer de todas as árvores que estão nesse jardim, menos uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que você comer dessa árvore, você vai morrer. Aí, Deus criou Eva. Adão falou para Eva, sobre essa questão da árvore, mas Eva foi seduzida por uma serpente e ela experimentou a árvore e depois deu para Adão. Nesse momento, houve uma morte espiritual. Não quer dizer que Adão e Eva comeram a árvore e se estatelaram no chão. Não, é uma morte espiritual, uma desconexão com Deus. E a partir daí, o pecado entrou no mundo. Quando as pessoas pecavam, elas tinham que sacrificar animais, porque o sangue do animal purificava a pessoa do pecado. Só que tem um detalhe, não bastava só sacrificar animais, tinha que levar até o sacerdote. E um sumo sacerdote é o que tinha contato direto com Deus uma vez por ano. Ou seja, as pessoas não tinham mais contato com Deus. Elas precisavam de um intermediário. Gente, olha que desesperador. Você tinha que sacrificar os animais, você ficava com aquela culpa do pecado e ainda não conseguia falar diretamente com Deus. Mas Deus perdoava aqueles que faziam esse sacrifício. Só que o que acontece? A ideia, o objetivo de Deus, lá no início, antes do pecado entrar no mundo, é que todos nós vivêssemos eternamente com Ele. Então, Ele criou o homem com a natureza dele, imagem e semelhança de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, a natureza mudou. Então agora nós temos uma natureza pecaminosa. Então naquela época as pessoas cometiam pecado, elas tinham que sacrificar os animais, não tinham acesso a Deus. Mas não era nem de longe o que Deus planejou para a humanidade desde o início. Então o que Deus fez? Mandou Jesus para morrer por mim e por você. E para que fosse feita essa reconciliação com Deus. Então hoje nós não precisamos de outras pessoas, de sacerdotes, enfim, de autoridades, de líderes espirituais para ter acesso a Deus, porque Jesus já fez isso. Ele começou a ser crucificado às 9 horas da manhã. Às 3 da tarde ele falou a seguinte frase, isso está em Mateus 27:46. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? E por que Jesus falou essa frase? Eu quero que você tenha em mente que Deus não habita onde o pecado habita. Então, naquele momento, como Jesus estava carregando uma cruz que representa todos os nossos pecados, o pecado da humanidade inteira e todos os pecados, imagina o peso emocional dessa cruz. Nesse momento, ele sentiu que Deus não estava mais com ele, porque Deus não habita onde o pecado habita. Gente, olha que forte isso. E ele fez isso por mim e por você. Ou seja, Jesus morreu por todos nós. Mas será que todos nós escolhemos viver por ele? Uma coisa é fato, Deus criou a humanidade. Deus criou as pessoas, os animais, enfim, Deus criou tudo. Todo mundo é criatura do Senhor. Mas tem algumas pessoas que elas deixam de ser criaturas e passam a se tornar filhos de Deus. E como funciona isso? A Bíblia diz que se você receber Jesus e crer no sacrifício dele, você se torna filho de Deus. Simples assim. Receber Jesus significa abrir o seu coração para ele. E crer no sacrifício é acreditar que ele ressuscitou entre os mortos. Já em relação à nossa salvação, Deus também restituiu o objetivo inicial, que era a vida eterna com ele.
para que você experimente essa salvação, viva a eternidade com Deus, a Bíblia diz que você tem que crer no seu coração que Jesus ressuscitou entre os mortos e confessar com a sua boca que Ele é o seu Senhor. Ou seja, agora a sua vida pertence a Ele. Se você ainda não fez essa oração, mas você já acredita no seu coração que Ele ressuscitou entre os mortos, eu quero te convidar a repetir as seguintes palavras comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreste por mim e ressuscitaste. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Me perdoa, me transforma e me guia. A partir de hoje, quero viver para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pronto, agora todos somos filhos. E eu quero te apresentar agora características de um filho de Deus. Primeira característica, tenha comunhão com Deus. Gente, nós precisamos ter uma vida de oração ativa. Nós precisamos conversar com o nosso Pai. Como é que a gente vai viver a eternidade com Ele se a gente não conhece Ele aqui? Não é verdade? E a Bíblia nos diz, quanto mais nós buscamos Deus, mais Ele se revela a nós. Se você acha que você não sabe orar, né, que a tua oração não chega, enfim, que você não tem palavras bonitas, né, ou algo nesse sentido, a palavra de Deus diz que Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Pronto, é o suficiente para que você tenha comunhão e relacionamento com Ele. Segunda característica, busque uma vida santa, busque uma vida de santificação. É muito importante a gente entender isso porque Deus vai te amar independente do que você faça. Você errando, você acertando, você pecando, você não pecando, Ele vai te amar independente disso. A questão é, quanto mais você busca agradar a Deus, mais você vai viver as bênçãos que Ele tem para sua vida, mais Ele vai olhar para você e falar, eu me agrado desse meu filho. Lembra que eu comentei que o pecado não habita onde Deus habita? Então não adianta você querer viver uma vida deliberada de pecado e ainda querer sentir a presença do Senhor. É assim, gente. Não habita, não adianta. Não, é totalmente incongruente. Mas Jesus, Ele veio para nos salvar do pecado, para salvar dessa natureza pecaminosa, para que a gente restabeleça a natureza de Deus. Terceira característica, confie no Senhor. Creia no Senhor, creia na bondade do Senhor. E se você tem dificuldade, se você ainda tem uma visão muito racional, uma incredulidade muito grande, eu te confio a fazer o nosso treinamento Fundamentos da Fé, 100% online e gratuito. Nesse treinamento, você vai ter a sua fé fundada na rocha que é Cristo. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para você descansar no Senhor, para você confiar no Senhor, é preciso crer que Ele vai fazer o que é melhor para a sua vida. E quarta característica, entenda e tome posse da sua identidade de filho. Firme a sua identidade em Cristo. Tenha clareza que ninguém no mundo jamais vai te amar mais do que Deus te ama. Amém? Vamos fazer uma oração para entregar o nosso dia ao Senhor. Paizinho amado, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai, pelo teu amor infinito, Senhor. Pelo Senhor ter enviado o seu único filho para morrer por todos nós, Pai. Para nos salvar do pecado, para nos salvar de uma vida sem o Senhor, Pai. Obrigada, Pai. Eu quero te pedir também para que o Senhor abençoe o nosso dia, para que o Senhor guarde a nossa entrada quando entramos em casa e a nossa saída quando saímos, Pai. E que nós consigamos te agradar todos os dias da nossa vida com o nosso testemunho. E caso isso não seja possível, nós tenhamos um coração quebrantado, que nós consigamos reconhecer os nossos erros, pedir perdão e fazer diferente, Pai. Em nome de Jesus oramos, amém. Se você entendeu a mensagem de hoje, a história que eu contei ali no início, né? Enfim, tudo que se trata a vinda de Jesus, me conta aqui nos comentários, se inscreva, eu entendi. E compartilha esse vídeo com alguém que você ama muito. As pessoas precisam de Jesus. Deus abençoe.